Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 16. Obrigado, Skin. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 16. Que Deus abençoe a todos vocês que estão nos visitando hoje. Seja muito bem-vindo à casa do Pai. Fique à vontade para voltar quando quiser. Amém? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 16. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque de boa mente toleras o insensato, sendo vós sensatos. Pois sois sofredores se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendências de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Eu ainda mais. Em trabalhos? Muito mais. Em açoites? Mais do que eles. Em prisões? Muito mais. Em perigo de morte? Muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoito menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Amém. Queridos, quero deixar um entendimento aqui com vocês, em cima daquilo que Deus falou ao meu coração, a respeito não apenas dessa passagem, mas a respeito de pelo menos 3 passagens. Mas eu quero começar por aqui, falando a respeito do insensato. Porque se você parar para pensar nessa passagem, o apóstolo Paulo ele deixa bem claro que ele não queria se gloriar, mas ele viu a necessidade de fazer isso por causa do que muitas das pessoas estavam falando a respeito
não dele, mas também do ministério dele. Então ele, tentando se justificar, ele diz, tá tudo bem aí? Ele diz, vou falar, mas entenda, eu não estou falando por Deus, mas estou falando de mim mesmo. Que loucura, cara. A Bíblia é muito fantástica, cara. Por que ele fala isso? Por que ele fala isso? Porque ele fala, vou falar, mas eu vou falar de mim mesmo, não segundo Deus. Se você pega a passagem, todo o contexto e o porquê que ele chegou até aqui, você vai entender por que ele está falando isso. Porque nesse momento ele quer se justificar. Porque nesse momento ele quer se gloriar. E ele fala do que ele vai falar e vai falar assim, ó, loucura eu fazer isso, me gloriar, mas eu vou fazer. Loucura eu falar o que eu vou falar agora, mas eu vou falar. E ele diz, os insensatos fazem isso. Insensato é aquele que não tem bom senso. Aquele que não tem bom senso faz isso, se gloria em cima de alguma coisa. Aquele que não tem bom senso é que fala a respeito de si mesmo. Aquele que não tem bom senso, ele fala assim, olha, segundo a humildade que eu tenho, esse é o cara que não tem bom senso. Porque se você vai se gloriar, se você vai falar alguma coisa a seu respeito, perdeu todo o sentido. É porque as pessoas não estão falando nada. Então é por isso que você vai falar. Então quando o apóstolo Paulo ele vai falar, deixa eu me gloriar somente um pouco, ele já começa falando, eu vou falar isso aqui, mas isso aqui não tem a ver com o Senhor, tem a ver comigo. Não tem a ver com Deus, tem a ver comigo. Vê se não é assim, gente. Na nossa vida, inúmeras vezes a gente quer se gloriar daquilo que nós fizemos há anos atrás. Ou se gloriar porque é o mais inteligente, é o mais entendido no meio da turma, ou se gloriar porque saca um pouquinho disso melhor do que o outro. Achando que é alguém, você demonstra que não é ninguém. Toda vez que é necessário de você dar testemunho de você mesmo, é porque você não cumpriu a sua missão. Porque quando você encontrar pessoas falando a seu respeito, é porque realmente você está cumprindo a sua missão. As pessoas dando testemunho de você, de quem você é e do que você faz, você está cumprindo a sua missão. Mas quando há necessidade de você se gloriar naquilo que você está fazendo, você está perdendo completamente a visão. Quantos de nós estamos presos naquilo que fizemos no passado? Vou citar duas coisas aqui, por exemplo. Esses dias, na verdade hoje pela manhã, eu estava conversando com o Alexandre, fazendo uma caminhada, e estava contando para ele o meu testemunho de conversão, como que eu me converti. E as coisas que aconteceram antes, o que era feito antes, eu me envergonho, eu não me alegro nisso. Eu não me alegro nisso. E eu tinha apenas 23 anos para 24 anos. Foi quando me converti.
E mesmo assim, eu não me alegro em nada que eu fiz antes dos meus 23 anos. Em praticamente nada. Porque era uma vida completamente perdida. Mas alguns de nós, quando vai contar, não é que a gente não deva contar os nossos testemunhos, mas é porque alguns de nós, quando vai contar essas coisas, chega a sair saliva assim no cantinho. Lembrando de todo o passado vergonhoso. Não, porque eu pegava geral. Não, porque eu tinha dinheiro no bolso. Não, porque naquela época, quando eu estava com a minha motinha. Não, porque naquela época, quando eu saía, meu irmão, não dava mole, não tinha mole para ninguém. Não, porque quando eu cheirava cocaína, eu cheirava era... Não, porque quando eu usava, quando eu fumava maconha, era um charuto desse tamanho. Se gloriando em coisas, eu te falei que eu vou te falar 2 sentidos em cima disso. Em coisas do passado que eram para estar mortas. Não, porque eu era o cara. Quando eu fazia, meu irmão, é interessante conversar com algumas pessoas. Eu acho que já se passaram mais de 10 anos. Vou dar um exemplo aqui, tá? Que eu conheço o Rafa e a Rose, eu acho. Se passaram mais de 10, né, Rafa? Né, Rose? Um dia desse aí, acho que deve ter um mês, a Rose estava contando um testemunho. Fica tranquila que eu não vou contar. A Rose estava contando um testemunho que a gente ria muito. A gente ria muito, cara. E a gente falando, caraca, dava nó em pingo d'água, né, cara? Como é que pode, né? Meu Deus, cara. E ainda mais que a mãe tá do lado. Hoje eu não vou contar um negócio desse. Não vou. Fica tranquila, Rose. Fica tranquila. Entendeu? A mãe dela falando com ela. Ficou curiosa. Quase que eu entrego, hein, Rose? Gente, mas você sabe por quê, gente? Passou mais de 10 anos. Eu nunca ouvi falar sobre isso, porque não se gloria nisso. Não tenho o que falar. Entendeu? Não tenho que... Vou dizer o quê? Vou dizer das minhas coisas que eram passadas e vergonhosas para mim? Eu vou falar do quê? Por que eu vou me gloriar nisso? Se eu vou me gloriar no Senhor. O apóstolo Paulo vai terminar assim: nas minhas fraquezas. Porque nas fraquezas o Senhor me aperfeiçoa. Se você continuar lendo e ver o contexto, ele vai terminar exatamente assim: nas fraquezas o Senhor me aperfeiçoa. Então eu não vou me gloriar com quantas mulheres eu saía numa noite, com quantos homens eu ficava. Isso é vergonhoso, gente. Isso é vergonhoso. Porque quando eu colocava a roupinha tal, não tinha para ninguém. Isso é vergonhoso. Para que isso? Se eu vou me gloriar no Senhor. Então é por isso que o próprio apóstolo Paulo, e presta atenção, que ele não está falando de nada pecaminoso. E tudo que ele está falando do que ele fez. Tudo que ele está falando. Ele está se colocando para tentar justificar mesmo o seu ministério. Então por isso que ele está falando que ele vai falar dele mesmo. E ainda que nós fôssemos falar de nós mesmos, por que ficar preso no passado baseado naquilo que eu fiz em relação ao ministério? Não, porque já viu pessoas que você encontra, está com quase 50 anos de idade, aí você pergunta assim: cara, e aí, caminha com Jesus, conhece Jesus? Não, eu fui cristão quando eu tinha 12, 13, 14 anos. Aí dali depois eu me desviei. Eu fico pensando na minha vida, cara, quando que essa pessoa se desviou? Quando que ela conheceu Jesus? De verdade? Bem provável de uma pessoa como essa, quando ia na igreja, ia com a mãe.
ia com o pai, ia com o tio, com a tia. Mas para ela não ficar por trás, não, é a igreja, eu conheço, eu sei como é que é, eu sei como é que são as coisas. Passado, gente. Passado. Algumas pessoas que a gente vai conversar a respeito do Evangelho, cara, eu fico ouvindo coisas, eu jamais vou falar daquilo que a gente tem feito no Senhor, e eu fico ouvindo, cara, moço, está muito longe, está muito longe, muito, muito longe. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa, e a gente estava saindo para poder trabalhar, eu estava saindo para trabalhar, aí a menina falou assim, posso orar? Falei, pode orar, fica à vontade. Oh, maravilha. E aí eu desliguei o carro, porque estava com o carro para poder sair, eu desliguei o carro. Vamos orar, e estou orando. Oração poderosa, irmão. Poderosa, poderosa. E aí eu estou ali tranquilo, né? E carro desligado, então eu fechei meu olho e tal, e liguei o carro agora, amém, pá. Orou de verdade e fomos embora. Aí daqui a pouco, um monte de situação passada, porque o motorista, ele é quase um ninguém dentro do carro, então as pessoas falam tudo, né, Márcio? É quase um ninguém, meu irmão, as pessoas falam tudo, fala de relacionamento, fala um monte de asneira, fala dos outros, faz fofoca da vida dos outros, é quase um ninguém, é como se ele não existisse ali. Teve um rapaz, deixa eu abrir um link, daqui a pouco eu volto nessa história. Teve um rapaz que falou assim, começou a xingar dentro do carro. Vai tomar, vai não foi essa situação não, foi outra. Não, porque, cara, uns palavrões pesadíssimos, eu parei o carro. Não, na verdade eu não parei. O rapaz falou assim, pô, irmão, respeita aí o motorista, cara, pelo amor de Deus. Ele, não, o motorista, eu sei que o que ele falou é verdade. Ele falou, o motorista, cara, é como se não existisse, eu parei o carro. Falei, irmão, na boa, se tu continuar xingando, tu vai descer. Mas na verdade é esse o pensamento do pessoal, entendeu? Eu falei mesmo, eu parei o carro e falei, meu irmão, se tu continuar xingando, tu vai descer. Não, fica tranquilo, não vamos xingar mais nada não, acabou, não xingou mais. É pelo menos respeito, né? Mas na verdade quem está dentro do carro acha que não tem ninguém mesmo, o motorista não existe, então fala de tudo. Mas enquanto está em paz, fica tranquilo, vou dirigindo em paz. Aí daqui a pouco começou com um monte de música que não tinha sentido, conversas que não tinham sentido. Quase que eu olhei para trás e falei assim, foi essa menina mesmo que orou? Porque tem algumas coisas que não batem, querido, por causa do nosso passado. Ele vem com tanta força que acaba mostrando quem você realmente é. Se desprenda daí em nome de Jesus. Sai desse lugar aí em nome de Jesus. Deixa isso para trás. E o incrível é que o apóstolo Paulo, ele vai falar a respeito daquilo que ele fez no Evangelho. E já viu aquelas pessoas que também fazem isso? Que elas fazem assim, não, porque quando eu trabalhava com célula, a minha casa tinha 20 pessoas. Já está tudo errado, que tem que ter na faixa de 10 a 15. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque se tivesse tudo certo e a pessoa falasse assim, ó, preste atenção, pô, meu irmão, célula, visão celular, na veia. Na veia, moço, eu vivi isso, foi na veia. E aí, se você chega para uma pessoa dessa, que tem 20, 30 pessoas na célula, e aí você fala assim, meu irmão, olha só, aí você é o pastor ou o líder do núcleo, ó, a gente vai ter que, como você tem 15 pessoas aqui, a gente vai ter que tirar daqui e botar para o outro, porque tem que abrir outro núcleo, tem que abrir outra célula, porque esse é o correto. A pessoa vai falar, sabe o quê? Não, tá errado, porque elas estavam sempre aqui, elas estavam aqui comigo, tá entendendo o lance? É como se fosse ela, é como se tivesse a ver comigo,
É quase que pessoal. Pô, meu irmão, eu vivi isso, cara. Quantas coisas no Senhor. Não, porque quando há 10 anos atrás, quando a gente ia para a rua com a caixa de som, não é nem 10, isso é 15, 20, com a caixa de som e botava lá e reunia. Tá dando para entender? Ainda que tenha sido feito para o Senhor, está se gloriando em si. Não, porque quando eu congregava no ministério tal, e aí tinha uma oração, o pessoal ia lá na frente e caía endemoniado. O outro era curado, o outro era sarrado. Aleluia, glória a Deus. Não, mas o passado, quando a gente saía para poder evangelizar na rua, era um poder maravilhoso. E a gente entrava nos lares. Lembra disso? Lembra quando a gente colocou a mão sobre aquela pessoa e ela foi sarada? Lembra quando ela foi curada sobre aquilo? Meu irmão, não é que você não possa contar o seu testemunho, porque você pode. Mas inúmeras vezes, para pensar, você está se gloriando em si mesmo. Se gloriando em si mesmo. Quantas vezes a gente saiu daqui e fomos para outro lugar? Cara, a gente vivenciou isso. Mas existem coisas que ela cabe dentro de um testemunho, e as outras coisas você está se gloriando. O legal é eu chegar e falar assim: meu irmão, eu conheço uma menina, hoje ela congrega lá com a gente. Olha só como é que é interessante. Eu conheço uma menina, hoje ela congrega lá com a gente. Mas a gente congregava em outra igreja. Ela saía de Cabuçu, o culto era 7h30. Ela saía de Cabuçu, pegava um ônibus aqui para Mesquita. Aí daqui de Mesquita pegava outro ônibus, que era o ônibus da igreja, e ia para a igreja com a gente para Cerâmica. Eu nem imagino a hora que ela estava saindo de Cabuçu para poder fazer esse translado, e ia para Cerâmica. Da Cerâmica ela voltava no ônibus, parava no centro de Nova Iguaçu e pegava o ônibus para poder ir para casa. Isso eu posso falar, porque eu não estou gloriando em si mesmo, mas eu estou dando glória a uma outra pessoa. Vê se não é legal as pessoas contar um testemunho de você, as pessoas saberem quem você é. Vê se não é legal. Vê se não é legal a gente chegar aqui e falar: meu irmão, quando o pastor Marcelo vem falar de oração, meu irmão, quando o pastor Marcelo traz aquelas palavras, meu irmão, vê se não é legal. Vê se não é legal as pessoas darem testemunho de você. Isso é legal. Porque não houve a necessidade de você falar quem você é. Porque na verdade quem precisa saber disso é Jesus. Mas a gente sabe exatamente que tudo que a gente está fazendo no Senhor está relacionado a Ele. Mas de vez em quando a gente quer trazer glória para a gente. De vez em quando a gente quer trazer glória para nós mesmos. Deixa eu ler mais uma passagem com você. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Falei para você que eram 3 passagens. Essa é a segunda. A minha palavra, vê se não é isso aí. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Oh, que maravilha, que saudade disso, hein? Que saudade disso. Acho que semana que vem já melhora, né, Toninho? Em nome de Jesus. Final do ano a gente vai... Final do ano, ó.
final da palavra a gente vai falar sobre isso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4, diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Não tem a ver com sabedoria humana. O Evangelho não tem a ver com sabedoria humana, até porque a sabedoria humana é esterco para o Senhor, não serve. Mas a sabedoria que vem de Deus, ela consiste em demonstração do Espírito e de poder. Em demonstração de Espírito e de poder. Então, quando nós vamos falar a respeito do Evangelho, ela precisa ser baseado na demonstração de Espírito e de poder. Vamos tentar entender aqui, olha só, preste atenção. Qual é o problema? Ué, pastor, mas a gente não falou agora, o senhor até deu exemplo a respeito... porque fulano foi curado. Porque quando eu estava andando na rua e saí para fazer evangelismo, as pessoas vieram um monte, se converteram. Opa, legal, beleza. Mas tu entendeu que eu falei tudo no passado? Qual é o lance? O que o Senhor está fazendo agora. O que Deus está fazendo agora na sua vida. O que você está vivenciando agora. Quando a gente fala a respeito de demonstração de Espírito e de poder, é porque de fato nós precisamos andar todos os dias da nossa vida cheio do Espírito, em manifestação de poder. Ainda que isso seja talvez difícil para muitos, mas isso é necessário. O que o Senhor está fazendo na sua vida agora? Quantas pessoas que foram ganhas para Jesus ontem? Quantas pessoas que receberam uma palavra sua nesse mês, nessa semana? Quantas pessoas que foram curadas através do ministério que Deus colocou sobre a sua vida ontem, há um mês, há uma semana? Quantas pessoas a qual você ministrou pelo menos? Por quantas pessoas você tem orado, que você tem intercedido? O que está acontecendo na tua vida hoje, agora? Quais são os níveis de sacrifícios que você tem entrado pelo Senhor agora? Porque fala assim, eu fazia jejum de 40 dias, eu fazia jejum de 7 dias, o que você está fazendo hoje? O que você está fazendo agora? Não, porque quando eu orava, você está orando hoje. Não, mas quando eu pregava, você está pregando hoje. Mas quando eu ia à igreja, é agora. O que você está fazendo agora? Mas Deus fez na minha vida no passado. Eu não tenho dúvida disso. Mas o que Deus está fazendo na tua vida hoje? Há demonstração do Espírito, há demonstração de poder hoje. Porque Jesus, Ele é poder. E talvez até aqui você tenha esquecido quem de fato é Jesus na tua vida. Porque de vez em quando a gente se esquece. A gente vive algumas coisas em Deus tremenda, mas de vez em quando a gente se esquece do grande poder de Deus, do Espírito Santo se manifestando na nossa vida, e a gente conta testemunho como se a gente nunca mais fosse viver aquilo. Meu irmão, lembra daquela época? Coisa linda. Eu lembro, irmão, mas eu quero de novo, e de novo, outra vez, de novo.
Eu não quero parar 5 anos, em 10 anos atrás, em 15 anos atrás. Eu não quero parar como se Deus só pudesse ter trabalhado na minha vida naquele tempo. Que Deus só me usou naquela época. Alguma coisa foi feita naquela época para que o Senhor pudesse te usar. Então faça de novo. Porque o Evangelho é uma demonstração do Espírito de poder. Não é que você não deva voltar lá atrás, é porque tudo que tu viveu lá atrás era para tu estar vivendo agora, nesse momento, hoje. Mais um dia com os moradores em situação de rua, meu irmão, eu te convido para ir conosco. Eu te convido. Vou abrir um link rápido aqui no morador, rápido. Porque quando você for, vai parecer que não está acontecendo nada. Porque parece que não acontece nada. Ah, era isso? Né, Bel? Era isso aqui? Vocês estão de brincadeira comigo? Era isso aqui que vocês faziam de manhã? Meu irmão, você não tem noção. Você não tem noção do elo de intimidade e comunhão que você entra com aquelas pessoas. E aí vai gerando no seu coração meios para que você possa ajudar de alguma forma. Em outro momento a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas quando vem gerando dentro do teu coração o desejo de ajudar, é porque está acontecendo alguma coisa. Hoje, o rapaz que eu estava conversando, que a gente já veio conversando, não é assim, a gente conversou um dia e vamos não é isso. Gera-se uma intimidade, uma comunhão. E aquele senhor que estava conversando tem nascido no meu coração de poder ajudá-lo. Então, de repente, você vai ver eu anunciando isso em algum momento aí. E ele está congregando, há 9 meses tem ido na igreja do Nazareno, e teve um problema de coração, então ele fala bem claro, é por esse motivo que eu fui buscar o Senhor e parei de beber, porque se eu continuasse bebendo, o médico falou que eu ia morrer. Mas foi o meio que ele encontrou para buscar Cristo, e começou a acertar a vida dele. Não quer viver em situação de rua, quer alugar o espaço dele para poder morar, está esperando sair um benefício que ele tem direito em relação à doença que ele tem. E aí ele falou, eu queria trabalhar com a moto e não posso mais fazer obra, mas a minha habilitação está vencida. Isso é mole, pô. Vamos acertar a tua habilitação. Coisas simples, mas que nascem no nosso coração. Junta uma galera, a gente acerta a habilitação do cara. E daqui a pouco, aí ele deu o testemunho, Kátia, do Luiz Alexandre, que levou a criança, a filha dele lá, que é obreiro na Nazareno até hoje. Meu irmão, o cara é obreiro na Nazareno até hoje, muito tempo. Um camarada viciado na cachaça. Largou, pô. Largou. Mas é porque a gente persiste, o cara é grato toda a vida. Então acredite, alguma coisa está acontecendo. O Evangelho é a demonstração do Espírito de poder. Mas você precisa ir. O que você precisa retornar? O que você precisa fazer de novo? Vamos para a última passagem. Por quê? Em Colossenses capítulo 2, versículo 15. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15. Abra comigo aí, por favor. E preste atenção nisso. Colossenses capítulo 2. Fala, galera. Eu sou o Neymar.
Cara, a Bíblia, ela vem com comercial, arrebenta a gente. Eu vou ter que voltar com a do papel, cara. Oh, aleluia. Sai daí, diabo. Eu. Oh, glória, aleluia. Não precisa nem de óculos, né, Bel? Verdade. Calma aí, Dalila. Tá enxergando aí legal, né? Tranquilo? Não precisa. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Deixa aí, tá? Agora pode deixar essa passagem aí, que eu vou trabalhar em cima desse versículo. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles, triunfante de si mesmo. Então, de repente, tu tenha esquecido quem é o Senhor. Quem é o Senhor? Porque passa-se tempo e a gente fica preso no passado, porque às vezes a gente esquece que o Senhor não só pode fazer de novo, e Ele quer continuar fazendo ainda mais nas nossas vidas. Quando diz aqui, ó, e despojando os principados, significa que Ele pegou os principados e colocou de lado. Despojar significa colocar de lado. Vê se você entende. Então está vindo os demônios sobre ele, e ele, em direção aos principados, ele faz isso aqui, ó, coloca de lado. Ele simplesmente coloca de lado. Deixa eu chamar aqui o Marcelo, os meninos e meninas, o menino e meninas. Eu quero ensinar isso aqui com vocês para que a gente possa entender um pouco melhor. Cadê a Amandinha? Pode ser tipo um triângulo. Isso, um triângulo. Tá ótimo. Chega um pouquinho mais para cá. Aí, tá ótimo. Jesus, pastor Marcelo é Jesus. O principado, a potestade, e os expôs. Lá no livro de Daniel, quando Daniel está orando, ele diz que Gabriel, falando com Daniel, diz que desde o primeiro dia ele já tinha recebido o recado de Deus para poder entregar a Daniel. Só que foi apenas no 21º dia que ele consegue entregar esse recado. E aí ele explica para Daniel o que estava acontecendo, porque veio o príncipe da Pérsia, e Miguel teve que ser enviado para poder tirar o principado. Príncipe, principado, príncipe é porque está governando alguma coisa. Então ele teve que tirar o príncipe, que o príncipe naquela época dava a ideia de governo. E aí ele continua falando, mas vai vir um outro príncipe, que é da Grécia, que quando eu acabar com esse aqui, pode pegar a passagem, Daniel capítulo 10. Ele fala, quando eu acabar com esse daqui, quando eu resolver com esse daqui, eu vou ter que resolver com o príncipe da Pérsia, o principado da Pérsia. Querido, olha o que Jesus faz. É assim. E é só isso? É. Jesus não entra como se fosse, tá bom, gente, obrigado. Pô, vocês são excelentes. Meu Deus, vocês são excelentes. Tem mais, tá isso, Amandinha, vai pra lá. Pode deixar aqui, Amandinha, não vamos usar mais ali. Pode ficar tranquila. Preste bastante atenção nisso. É só isso que Jesus, é só isso, gente. Isso não é MMA, não é UFC. Não, porque eles vão fazer. Não vão fazer. Por que não vão? Porque Jesus.
Lá na guerra do Armagedon, em Apocalipse, falando sobre isso, vai dizer que é com um sopro que Jesus vence a guerra. É um sopro, querido. Não, ninguém vai bater em Jesus, ninguém vai chegar perto de Jesus e despojando e colocando de lado os principados, os expôs, e esse expôs aqui, os expôs publicamente, tipo, o revelou e deu conhecimento de quem eles eram publicamente, só que mostrando a vergonha deles. Mostrando a vergonha de quem? Do principado e potestade. Foram envergonhados. Por que foram envergonhados? Porque colocando de lado. Imagina o seguinte: Deus manda Miguel. Preste atenção, gente, preste atenção aqui. Deus mandou Miguel. Quanto tempo que demorou para poder entregar o recado para Daniel? Porque Gabriel não conseguia passar. Quanto? 21, né? 21 dias, né? Jesus. Tá entendendo, gente? Ah, mas eram anjos e tal, sem disso. O próprio Miguel chega diante de Satanás e fala o que para ele? Daniel não fala, vem. Miguel, né? Perdão. Miguel não fala, vem, que agora é eu e você, nós dois. Disputando o corpo de Moisés. Pior que gravou isso, né? Nós dois, não é nós dois. Por quê? Porque essa luta vai demorar, irmão. Ele fala, que o Senhor te repreenda. Acabou. Acabou, pô, tá resolvido. Esse é o nosso papel, em nome de Jesus. Esse é o nosso papel em nome de Jesus. Quando nós chegamos e dentro de uma casa, de uma situação onde a pessoa está endemoniada, quando a gente chega lá em nome de Jesus, porque nós somos embaixador e nós chegamos, Jesus chegou, o que vai acontecer? Quando a gente chega, principado, fica de lado. Em nome de Jesus eu te repreendo, sai dela agora, em nome de Jesus. O principado faz o quê? Sai dela. Porque já está resolvido, irmão. Tu está entendendo ou não? Está resolvido. Então aquilo que você estava pensando a respeito, cara, mas como que vai ser feito? Como que se vai resolver isso? Como é que vai dar sentido a essas coisas? Já está resolvido. Porque o Senhor já colocou de lado, e não só colocou de lado, expôs eles publicamente, expôs. Deixou bem claro que eles não servem para nada. Acabou. Se você tentar bater de frente, vai ser complicado. Mas se você chega no Senhor, meu irmão, o que Davi fala para o gigante? Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E uma pedra lançada com uma funda derruba o gigante. O cara pega uma espada maior do que ele, que era do próprio Golias, e corta a cabeça do homem. Imagina todo mundo olhando aquilo. Que um menino que provavelmente ele era jovem, provavelmente ruivo, sem grande aparência, porque a armadura de Saul não dava nele, ficou larga, bambando. E aí, imagina aquele homem caindo, Golias, e o exército dos filisteus olhando aquilo, e o exército de Israel também olhando aquilo, do tipo, o que aconteceu ali? O que acontece com o exército de filisteus? Eles fogem. Eles fogem, porque quando o Senhor chega, quando Jesus chega, não dá para principado e potestade permanecer. É esse o Deus que você serve, e que lá no passado te fez viver grandes coisas.
e que te abençoou, e que mudou as circunstâncias, e que transformou, e que te trouxe para a luz, e que tirou do lamaçal do pecado, e você ganhou vida, e você ganhou alma, e trouxe famílias, e vem famílias, e vai na casa, e evangeliza, e prega, e chora, e as pessoas te atacam, e as pessoas vêm contra você, mas você permanece firme, porque tu está no nome do Senhor, porque você está em Cristo, você continua e ergue a cabeça. Eu vou, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou em nome de Jesus, porque Ele venceu. Ele colocou principado e potestade de lado e os pôs publicamente, mostrando quem eles são. Vocês não são nada. Não são nada. Mas no final ainda ele diz: e deles triunfou em si mesmo. O que é isso? O que é triunfar em si mesmo? Preste atenção no que eu vou te falar agora. Preste atenção. Os romanos, quando eles triunfavam, era quando um general não apenas vencia uma batalha, era quando um general, preste atenção nisso, ele tomava cidades por inteiro e entregava na mão do rei. É seu, pertence a você. Eles invadiam a cidade inteira e aquele general ele triunfava. Ele não venceu uma batalha, ele venceu toda a guerra. E agora eles vão saquear e vão pegar os espólios de guerra. E eles trazem tudo. E junto com eles, ele também traz escravos para Roma. Eles trazem os seus espólios, todo o seu recurso. Pede um pouquinho para segurar mais um pouquinho. Então vai, desce lá, eu espero. Desce lá, eu espero. Fica tranquilo, Paulinho. Fica tranquilo. Vou esperar vocês sentarem lá, ficar todo mundo quietinho na cadeira. Que o pau vai quebrar agora. Principados e potestades foram expostos, meu irmão. E o pau vai quebrar agora. Olha aí o mistério, olha o manto, ó. Todo mundo no cantinho, vai. Sentou. Amém. E aí, preste atenção nisso. Vamos lá, gente. Agora todo mundo quietinho, as crianças sentadas quietinha. O dia está terminando. Principados e potestades já foram expostos. Preste atenção. O que acontece? Quando os romanos, eles ganhavam a guerra, e os generais, eles eram exaltados, e ele levava diante do rei, havia como se fosse um grande culto mesmo, chama assim de culto, onde as pessoas, eles passavam por uma grande avenida, e as pessoas com diversas coisas na mão, exaltando aquele general que venceu a guerra, o general que triunfou. E quando ele triunfava, as pessoas vinham com ele e falavam assim: foi ele que entregou aquela cidade na mão do rei. E o general era exaltado, ele vinha montado em cavalo ou a pé, trazendo o seu cavalo, e era exaltado. E vinham os escravos com ele. E detalhe, ainda vinham todos os seus soldados atrás do general. Todos os seus soldados.
Logo depois dos escravos, viam eles. Preste atenção nisso, porque eu quero ensinar isso aqui com você também. E aí eu quero te pedir para você ficar de pé. Fica de pé, por favor. Fiquem todos de pé. Fiquem de pé. Não. Fiquem lá. Não precisa vir agora o Ministério de Louvor, não. Pode continuar lá, gente. Por favor. Só fique de pé. Agora vira todo mundo para o corredor. Para o corredor, gente. Só vira para o corredor. E aí, preste atenção agora. Jesus vai passar aí de forma profética. Eu quero fazer isso. Ele vai passar aí como vencedor. Pode vir, Marcelo, pode vir. É Jesus passando, gente. Vê se você entende. Jesus foi vencedor, sim ou não? Sim. Não. Ele triunfou. Vocês não prestaram atenção na mensagem. Ah lá, vamos de novo. Cadê o versículo, gente? Diz que, não, pode deixar, Amandinha. Diz que ele triunfou. Ele despojou principados e potestades e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então o que é triunfar? Preste atenção o que é triunfar. Olha como é que é na sua vida. Vem, pastor, vem com Jesus agora. Ele triunfou. Vem com o estandarte, vem com o escravo, o espólio de guerra. Ele triunfou. Ele expôs principados e potestades, mostrando o que eles realmente são. Nada. Nada. Então por que tanta luta? Esquece, gente. Eu já falei isso para vocês várias vezes. Esquece esse negócio. É Jesus. Por que você vê tanta luta? Porque inúmeras vezes tu quer gloriar em si mesmo. Você acha que é você que está fazendo, que tem a ver com a sua força, mas não tem a ver com a tua força, tem a ver com Jesus. Se tem a ver com Jesus, ele despojou, colocou de lado. Ele expôs, mostrou a vergonha deles. Ele triunfou sobre eles, mostrou e vem trazendo como escravo com estandarte. Nós vencemos. E chega e entrega na mão do Rei, na mão do Senhor Jesus. E acredite, ele fez tudo isso na cruz do Calvário. Foi na cruz, irmão, que ele fez tudo isso. Foi na cruz que ele fez tudo isso. Eu quero te chamar para adorar agora e exaltar o nome do Senhor como aquele que triunfou sobre principados e potestades. Estão derrotados. Quando você vê muita dificuldade, irmão, lembra disso. Para todos os demônios deixarem bem claro: olha, o meu Senhor já colocou vocês de lado e expôs a vergonha de vocês. Vocês não vão me envergonhar. Vocês já foram envergonhados. O meu Senhor já triunfou. Ele está em mim e eu estou nele. Eu sou mais do que vencedor com ele. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Vamos adorar. Amém? Vamos adorar. Obrigado, pastor. Obrigado. Vou orar com vocês. Amém. Vamos adorar o Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém.